acústico agudo e trauma acústico crônico. São patologias que a Organização Mundial de Saúde estão muito preocupadas por causa da poluição sonora. E essa poluição sonora existe hoje muito grande por conta das grandes cidades, por conta das indústrias barulhentas, o tráfego barulhento, né? Os sons, as músicas em lugares fechados, em discotecas, tudo isso fazem o nosso mundo com um aumento de volume capaz de atrapalhar a audição e prejudicá-la. Bem, você tem, a Organização Mundial de Saúde fala que você tem um som de 50 decibéis, esses 50 decibéis é tolerável e que não dá problema auditivo, tá? Mas acima de 50 decibéis, o uso crônico, o uso de barulho, você pode ter, antes de ter lesão auditiva, você pode ter dor de cabeça, você pode ter estresse, você pode ter insônia, por ter esse barulho muito constante junto de você. Isso também é um problema, tá? Agora, a lesão auditiva definitiva acontece acima de 80 decibéis, tá? O uso inadequado de sons altos, né, acima desse volume, traz prejuízo da audição. Nós temos dois tipos de trauma acústico. Um trauma acústico agudo, tá, que é produzido por arma de fogo, por banda de rock, entendeu? É um barulho por rojão, por festas, tá? Isso também pode prejudicar. E nós temos um trauma acústico crônico, que ele é aquele trauma acústico diário, que a OMS está preocupada, tá? O trauma acústico crônico diário seria ambiente de ruído e indústria, tá? Que o trabalhador tem que usar protetor auricular, e o trauma acústico, importante agora pelo uso de smartphone, de celulares, em academias, tá? O uso de fone de ouvido constantemente para andar em parques, para fazer academia e fazendo atividade física, tá? Num volume muito alto, pode prejudicar. E como que prejudica essa audição? Tá? Por que prejudica? Ronaldo, na verdade, o nosso ouvido é uma usina hidrelétrica, tá? A gente o ouvido transforma a energia mecânica numa energia, tá, elétrica. Como assim, Chaine? O ouvido tem uma parte condutiva, que é o tímpano, o pavilhão, o tímpano e a cadeia auricular, que move o ruído. É uma diferença de pressão atmosférica. São ondas mecânicas do ar, da atmosfera, que se movimentam, tá, através do tímpano, e a inacóclea, tá, ela se transforma essa onda mecânica de movimento em onda elétrica, através das células ciliadas da cóclea, tá? A cóclea tem umas células nervosas que tem uns cílios. E esses cílios é igual uma vassoura que você varre, e esses cílios movimentam
tá? Essa movimentação dos cílios pelas ondas mecânicas da parte condutiva do ouvido estimula por um processo químico a entrada de potássio na célula e a estimulação de um neurotransmissor chamado glutamato. Esse neurotransmissor envia mensagem para o nervo auditivo. Então transforma energia mecânica em energia elétrica pela alteração química da célula, e essa alteração química se faz pelas células ciliadas da cóclea, que movimentam esses cílios, tá? E faz com que o potássio entre na célula e libere o neurotransmissor, tá? Estimulando o nervo auditivo. Acontece que um ruído muito importante, um ruído que movimenta as ondas mecânicas, ela lesa as células ciliadas, tá? Essas células ciliadas não conseguem fazer o movimento, tá? Para que o potássio entre na célula e estimule o nervo auditivo, tá? Aí você tem uma lesão definitiva. Toda lesão de trauma acústico, sendo agudo, sendo crônico, tá? Lesa definitivamente as células ciliadas da cóclea, que prejudicam a entrada do neurotransmissor no nervo auditivo. Bem, normalmente as primeiras frequências que são usadas são as frequências agudas, tá? E qual o principal sintoma de que quem tem lesão nas células ciliadas internas, tá? Por trauma acústico crônico e agudo? É o zumbido. O zumbido, tá? A primeira coisa que a gente tem que investigar é exposição ao ruído. A pessoa começa a ter zumbido pela perda nas frequências agudas, tá? E a primeira sintoma é o zumbido, mas a pessoa não percebe, porque não perde as frequências graves, perde as frequências agudas. A comunicação humana, a voz humana é mais grave. A pessoa fala, eu tenho zumbido, mas até que eu estou ouvindo bem, tá? Mas se continuar a exposição ainda de forma errada, de forma intensa do barulho, aquela frequência aguda começa a ter também perda nas graves. E o sujeito, sendo adulto jovem, de 18, de 15 anos aos 40, tendo essa exposição constante, vai ter perda de audição e zumbido, tá? É aquela pessoa, tá, que escuta o som, mas distorce, igual a velhinha da praça, tá? A esposa chama ele de teimoso, ele pensa que é formoso, tá? Aí a qualidade de vida, né, realmente fica prejudicada.